Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Bastos Rocha, sou técnico em segurança do trabalho, atuo no ramo da construção civil, né? Comecei a gravar vídeos, né? Tem aproximadamente aí um mês, né? 40 dias. É, E os meus vídeos é tudo aí no tocante, né? A minha função, né? Hoje eu estarei falando aqui do alcoolismo, né? Bebidas alcoólicas no ambiente de trabalho que de antemão não pode, né? E fica até o final desse vídeo, tá? Que você vai entender, né? Você vai ver e vai ouvir e ver o vídeo. E no final você vai entender todo o contexto, tá? Onde eu quero chegar. De antemão, se você ainda não é inscrito, eu peço por gentileza que você se inscreva, tá? Depois de se inscrever, deixe o seu like, né? O joinha de gostei. Assim você me ajuda. E também esse vídeo traz grande relevância aí para a plataforma do YouTube. Ok? Tendo dito isso, vamos lá. Pessoal, no ambiente de trabalho, ainda mais se tratando de obra, acontecem muitas situações no que tange aí o álcool, né? Eu já me deparei com diversas situações dessas, né? E com muito cuidado, né? Nas tratativas, e ainda que é uma situação que não pode ser decidida, quem sabe, somente pelo técnico de segurança, né? Tem toda uma estrutura, né? Uma liderança por trás. É uma situação bem delicada quando envolve a questão do álcool, viu, pessoal? Bem, essa semana, um amigo meu, ele me ligou e conversando comigo. E ele falou mais ou menos assim: Bastos, eu me deparei com uma situação aqui no meu serviço bem chata. E de antemão, tá, pessoal, esse meu amigo, ele trabalha numa outra construtora, tá bom? E ele falou assim pra mim: uma situação bem chata. Eu saí, ele falando, tá, pessoal? Ele saiu, né, da obra, isso era meio-dia mais ou menos. E ele caminhou. No próximo quarteirão, tinha 6 colaboradores, né, dessa construtora a qual ele trabalha, bebendo numa calçada. Ali tinha latinha de pitu, latinha de cerveja e tava, né, uma festa, entre aspas, tá? Ele falou pra mim que ele passou e seguiu viagem. E ele conversando comigo, né? Pô, Bastos, eu fiquei impotente, etc. Uma situação dessa que aconteceu comigo. Mas essa questão não só é com esse meu amigo. Essa questão de deparar com situações delicadas enquanto essa, acontece com vários tantos outros técnicos. Até mesmo com esse que você fala aqui, quem sabe, tantas vezes já aconteceu. Bem, vamos entrar aí na questão, quem sabe, de uma prevenção. Alguns falam assim: e o bafômetro? Porque em uma empresa tem, ou em uma construtora tem, na outra não. É tão simples, é só colocar o bafômetro na portaria que isso aí cessa, isso aí acaba. Pessoal, vamos lá.
Sequer. Na CLT, na consolidação das leis trabalhistas, né, ali, cita bafômetro. Não cita. Agora, lá, né, na CLT, no artigo 482, na linha F, lá é explícito. A regra é clara, né? A regra não, ali é a lei, tá? Está sujeito a justa causa, né? O consumo de bebidas alcoólicas, né? No ambiente de trabalho. E entende-se ambiente de trabalho, mesmo o sujeito saindo na hora do almoço, ele bebe e volta a trabalhar. É ambiente de trabalho. Não existe essa. Isso é uma falácia. A hora de trabalho é minha e dela eu faço o que eu quiser. Negativo, não faz. Quem falou isso para você está redondamente enganado. Se você sai à tarde, seja às 5 horas, enfim, no final do expediente, você está livre ali para fazer o que você quiser. Agora, na questão ambiente de trabalho, lembre-se que a lei ela é clara. A CLT ela é clara. Volto a repetir, no artigo 482, na linha F. Sujeito a justa causa. E aí que entra a questão, né? Vai o bafômetro, né? Não é proibido o bafômetro. Se nota, esse aparelho ele não é nem citado na CLT. Se ele não é citado, não tem como ser proibido. Vocês concordam? Então, pode sim. A empresa pode ter o bafômetro, né? Agora, existem questões por trás desse equipamento. Vamos lá. Duas vertentes. A primeira, será que as empresas estão dispostas a colocar esse equipamento, seja na portaria, guarita? Lembrando que existem manutenções desse equipamento. Cada um bocal que é descartável, tá? Custa o valor de R$1,40. Um saquinho com 50 bocais sai por R$70. Se para cada um colaborador que sair e voltar e usar esse dispositivo onde anexa-se aquele equipamento, é valor. Bom, esse é o lado da economia, né? Será que a empresa está disposta a gastar esse valor? E aqui, de boa, não vem alguém falar assim, não. Isso aí não é gastar, é investimento. Não, pessoal, não vamos por essa vertente. Uma vertente medíocre, sem fundamento e de boa. Falando na posição de técnico de segurança. Que tipo de prevenção seria essa? Para um irresponsável? Pessoas que se intitulam pais de família, e aqui, por favor, eu não estou generalizando. O cara sem nenhuma conduta moral. Ele sai para se embriagar e a empresa tem que ficar paparicando esse cara como se fosse uma babá. Então é preciso pensar. Eu sei que esse vídeo pode gerar uma polêmica, mas eu não estou esquentando para a polêmica, e sim para o que é justo. Lembra que eu falei duas vertentes? A primeira, valores, que, né?
A segunda, calibrar esse equipamento. O processo de calibragem. Que tem que estar certo, né? Junto ao Inmetro. É uma outra consequência. A situação de abordar um indivíduo, né, já alcoolizado, o cara cheio de malícia, malicioso, é margem para esse mesmo sujeito e procurar algum advogado de qualquer esquina e falar, me obrigar a soprar esse bafômetro. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de na questão do bafômetro. Situação que deve ter em contrato, né? Deve estar em contrato, a empresa XYZ, né, tem a questão do bafômetro, você tem que ter isso em contrato, né? E aqui, com todo respeito às empresas que têm esse dispositivo em posse para ser usado, o bafômetro, com todo respeito, né? Mas eu estou dando a minha posição quanto ao bafômetro. O certo seria, para essa galera que sai aí enchendo a cara na hora do almoço, pessoas irresponsáveis, de boa, que eles tomassem vergonha na cara. E que virasse homem. Muita calma nessa hora, técnico. E se ele for alcoólatra? Opa! Calma. Para aquele que se intitula alcoólatra, calma. Esse é um doente. Tá? Ele precisa de tratamento. E eu quero dizer para você que o ônus da prova compete a ele. Alguém que porventura está ouvindo, né, ou irá ouvir e ver esse vídeo, me diz. Coloque nos comentários. Eu conheço uma pessoa que ele se intitulou alcoólatra. Diz. Lembrando que o ônus da prova nasce da pessoa. A empresa ela não pode jamais e nunca vai acontecer isso. Ela dizer que a pessoa é alcoólatra. Nota não vai. E essa questão, pessoal, da doença, né? O alcoólatra é uma doença, né? E quem diz não sou eu, né? Uma jurisprudência, né? Entre o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e a OMS, Organização Mundial da Saúde, esses dois órgãos em comum acordo, tá? Eles decretaram que o alcoolismo comprovado, o que é o alcoolismo comprovado? É mediante laudos e exames. Ponto. É aí que vai entrar a questão síndrome de alcoolismo, né? Se eu não me engano, tá lá no o CID-10, né? O CID-10 barra F10.2 é uma doença. Então, se a pessoa se intitula alcoólatra, ele deve apresentar os laudos. E aí sim, se essa pessoa chega para a empresa e fala assim, eu sou alcoólatra, está aqui os documentos que comprovam. Opa, aí sim. Segundo a interpretação do TST, né, do Tribunal
no Superior do Trabalho e da OMS, compete à empresa conduzir, né, essa pessoa ante ao INSS. E essa pessoa será afastada do trabalho. E só retomará as atividades após o devido tratamento. Então pessoal, nós vimos aí na questão da bebida, das bebidas alcoólicas no ambiente de trabalho. Se for alcoólatra, mediante laudos e exames, tratamento, afastamento. Se não for, sim, justa causa. Você concorda, técnico? Lógico, eu concordo. Isso não pode acontecer. Desculpa o termo chulo, pessoal. Isso é uma patifaria. E não venha me dizer que adultos, pessoas que eram para estar ali executando o seu serviço, parte para uma dessa, para uma irresponsabilidade. E aqui fechando o assunto do meu amigo, e eu conversando com ele também, eu falei, fulano, isso aí acontece infelizmente com todos nós, técnicos, né? Situações como essa no ambiente de trabalho para resolvermos. E se porventura alguém que está me escutando, né, por exemplo, está passando por essa situação aí de alcoolismo, beber no ambiente de trabalho, esquece isso. Toca o seu barco. Dá o seu melhor. Trabalhe. Eu costumo falar em palestras, nos DDS, integrações. Já pensou se pegar um filho, colocar ele sentado no sofá e ele começasse a assistir o filme do pai dele trabalhando ali. E o pai dele enchendo a cara. Seja de qual forma for. Desde cachaça, na mangueira de nível, dentro do frasco de perfume, dentro do frasco de remédio. Situações que o sujeito chega a ser tão cara de pau que ele fala assim, deu hora do meu remédio, eu vou tomar, e ele vai pro vestiário, quem sabe, e não é mais hora nem remédio, é uma cachaça nesse frasco. E aqui muito cuidado da pessoa, por favor, eu não estou falando que pessoas que precisam tomar seus remédios, devem sim, tá? Parar e ir sim no vestiário, sim, tá? Por favor, para não misturar as coisas. Agora que é uma situação crítica, Aí voltando, e a criança ali assistindo o seu pai, quem sabe? Como que esse filho não ia ficar? A vergonha que essa criança não ia ter desse pai. E para fechar mais uma vez, o alcoolismo, né? O alcoolismo, ou beber algum tipo de bebidas alcoólicas no ambiente de trabalho, segundo a CLT, quem fala não sou eu, é a lei, no artigo 482, é suscetível a justa causa. E se o sujeito ele é alcoólatra, que comprove o alcoolismo mediante laudos e exames. Fala um pouco antes revoltado na questão de bebidas alcoólicas, que nós sabemos que é uma questão mais das horas de falta de caráter, falta de vergonha na cara.
situações como essa precisam acabar. Alguns trabalhadores, por favor, a minoria, precisa entender que o ambiente de trabalho não é um botequim. A diversão tem hora e tem lugar. E a hora e o lugar da diversão não é no ambiente de trabalho. Finalizo por aqui, pessoal. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu sei que ele ficou, tá? Porque o assunto é delicado. E eu falei aqui resumidamente, tá? Obrigado a você que ficou até agora aí, assistindo, ouvindo o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo e também se inscrever, por que não? Uma boa noite.